Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Pois é, dia 24 de agosto agora saiu uma alteração na legislação trabalhista por conta da Lei 14.438. E o que essa lei alterou? A questão da anotação da carteira de trabalho versus multa contra o empregador. E já me ligaram ontem perguntando, professora, o que é essa multa, o que mudou? Bom, sempre quando sai uma alteração, a gente precisa comparar o texto legislativo anterior, obviamente, com o texto atual. E às vezes não é muito simples, porque a redação, às vezes, ela é muito parecida. Então, se faz necessário a gente fazer uma comparação. Bom, até é colocar o texto anterior numa tela e o texto atual numa outra tela, em duas telas na frente para fazer a leitura comparativa. Mas vamos lá. Bom, o artigo 29 da CLT, ele trata das anotações da carteira de trabalho do empregador, ou seja, do registro contratual quando ele é contratado e depois as alterações. O prazo para anotar a carteira era anteriormente de 48 horas. Depois houve uma alteração, passando para 5 dias. Então, o patrão tem 5 dias para fazer o registro funcional. Nesse prazo, ele precisa anotar a data, obviamente, que ele ingressou, se é um contrato a prazo, se é um contrato sem prazo, qual a natureza do contrato, qual o salário e qual a função. Ou seja, anotações básicas, mínimas da relação contratual. Inclusive, nesse salário, se ele tiver um salário aleatório ou um salário misto, a gorjeta, por exemplo, uma remuneração à base de salário e gorjeta, deverá também ter uma média dessa gorjeta aí anotada. Inclusive o salário utilidade, que aí é uma outra conversa mais longa sobre o que é um salário utilidade e as variedades salariais. Bom, mas nós estamos falando dessa lei 14.438 que veio a lume agora no dia 24 de agosto. Portanto, ela vai estabelecer que se o empregador não fizer essas anotações no prazo, a empresa terá, além do registro feito, além das informações feitas pelo fiscal do trabalho, né, também uma multa de R$ 3.000. É essa alteração, é a inclusão do artigo 29A na CLT, trazendo a multa de R$ 3.000 pelo descumprimento do prazo. E quando se tratar de empresa de pequeno porte ou microempresa, essa multa é de R$ 800. Bom, essa é uma questão. Ainda sobre isso, e essa é a grande mudança trazida, né, a questão da multa, porque antes já tinha todo um processo do fiscal do trabalho, ele fazer aí os registros e comunicar à instância superior para então tratar dessas multas por empregado, tá, gente? Vamos só lembrar isso, né? Agora, outro ponto, aproveitando esse gancho, um ponto muito importante para a gente falar, que também é objeto de dúvidas, muitas dúvidas, posso colocar a justa causa do trabalhador na carteira de trabalho? Posso fazer uma observação na carteira dele, por exemplo, sobre algum comportamento dele? Não pode, está no parágrafo 3º desse artigo 29, a proibição de qualquer anotação que desabone esse empregado. Mas e se essas anotações forem verdadeiras, se elas efetivamente existirem? Mesmo assim, não pode ser anotada nenhuma anotação desabonadora. Mas isso tem a ver com a lista suja? Não, não tem nada a ver com a lista suja. Isso aqui é uma proibição da lei. A lista suja é algo que acontece por trás dos bastidores, que uma empresa vai passando para outra, que o empregado é assim, ou que o empregado ingressou com uma ação na justiça contra ela e vai reduzir esse mercado
de trabalho, essas opções de emprego, essa oferta de trabalho para esse trabalhador. Mas também é assunto para um outro vídeo, o que é lista suja, essa lista negra aí do trabalhador que entra com uma ação na Justiça do Trabalho. Outra coisa também é que esse empregado, ele tem o direito de ter uma carta que abone, claro, se ele não for dispensado por uma justa causa, ele tem que ter uma carta quando ele sai, quando ele pede demissão, sobre uma carta que desabone a conduta dele. E, minha gente, qualquer falta de anotação, por exemplo, o empregado entrou de férias, tirou uma licença previdenciária, houve um reajuste salarial, houve um aumento salarial, que são coisas diferentes, houve qualquer modificação na carteira nome, mudança de cargo, de função, isso tem que estar registrado na carteira dele. A carteira tem que espelhar o contrato realidade e as alterações contratuais. E o artigo 5º o parágrafo 5º desse artigo, ele vai estabelecer multa, tá? É uma multa até baixa, mas é uma multa aí para quando a empresa não cumpre isso. Essa multa é estimada em meio salário mínimo. Mas isso é importante. É importante essas amarrações aí na carteira e no contrato do trabalhador. Por quê? Porque no direito do trabalho existe o princípio da primazia da realidade. Não importa muito o que está registrado na carteira, e sim o que ocorreu na vida e na prática dessa relação contratual. Mas acontece, minha gente, que se tiver na carteira já ajuda bastante. Obviamente, uma eventual ação na justiça e também para o próprio empregado fazer comprovações e para a empresa ela se eximir de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade, porque faz a coisa direito, faz a coisa certa. O empregado entrou para trabalhar, ele já solicita a carteira. Mas eu recebo também algumas perguntas assim, mas o empregado se recusa a dar carteira, ou porque ele está recebendo seguro-desemprego, ou por qualquer outro motivo, ou porque ele acha que não vai ficar, e entre aspas, ele pensa que vai sujar a carteira se ele ficar 1 mês ou 2. Então, esse empregado, minha gente, não pode ser contratado. Porque para entrar no primeiro dia na empresa, após o processo seletivo, esse empregado tem que entregar os documentos necessários para os registros funcionais. E o principal deles, por óbvio, é a carteira de trabalho. Então temos aí mais uma alteração, mais uma novidade aí nessa nossa legislação trabalhista tão emendada, essa colcha de retalho. Olha, gente, nesse nosso canal do YouTube aqui tem muitas aulas, tá? Tem muitos vídeos sobre atualidade, cursos completos sobre justa causa do trabalhador. Então não esqueçam aí de dar uma visitada nos vídeos anteriores aí. Tem salário, tem remuneração, tem jornada de trabalho, tem direito coletivo, tem normas processuais, ação, petição inicial. Pode ser do interesse de você, pode ser do interesse de alguém. Não esqueça de curtir, compartilhar e até a próxima.